grande abraço para você que nos acompanha aqui na tela da TV que mostra você. O JR23 está começando na noite desta quinta-feira e trazendo informações do dia a dia para você que nos acompanha. Muito obrigado pela sua audiência. O programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, produzido, apresentado, gerado de Franca para todo o Brasil e o mundo. Por isso que eu digo, tá na boca do povo, tá na palma da mão, você acompanhando aqui o JR23. Sem perder muito tempo, vamos lá já agora apresentar para você alguns dos destaques da edição do programa de hoje. Mais de 46 mil celulares foram roubados na capital paulista, entre janeiro e setembro deste ano. A média é de 170 roubos por dia. Um novo golpe virtual tem ameaçado usuários do aplicativo de mensagens WhatsApp. Criminosos estão enviando arquivos compactados que aparentam ser documentos legítimos, como orçamentos ou comprovantes. Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, revelam que mais de 1 bilhão de pessoas em todo o planeta vivem com algum tipo de transtorno mental. Também a final da Libertadores que para a gente é muito importante, para o Palmeiras, para o nosso torcedor também. Então acho que é momento de focar, de trabalhar, de estar todo mundo junto, corrigir os erros também. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no JR23, que já está no ar. Chegar, respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Semana Nacional do Trânsito. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran SP. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Existem alguns heróis na luta contra os incêndios florestais. Como Lucas, que não deixa ninguém jogar bituca na estrada. O Celso, que vive falando dos perigos de soltar balão. A Marta, que sempre alerta sobre os riscos de fazer fogueira na mata. E a Helena, que pede para os vizinhos não queimarem a plantação. São Paulo Sem Fogo, uma ação de todos para o bem de todos. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Estamos de volta com o JR23 e as informações do dia a dia. Muito obrigado você pela audiência, pela companhia, você que nos assiste pelo canal 23, também pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia, pelas mensagens também, né? O pessoal sempre nos encontra pelas ruas e sempre, Samuel, tá na boca do povo, tá na palma da mão. JR23, gratidão pela companhia aqui na TV Franca, TV que mostra aquilo que acontece a nossa região, mas também aqueles fatos que mexem com o seu dia a dia. E como você já está acostumado, agora as informações do setor policial com o resumo aqui no JR23. O avanço do comércio online e das instituições financeiras digitais ampliou significativamente as tentativas de fraude com documentos de terceiros no Brasil. Entre 2022 e 2025, os casos mais que dobraram, saltando de pouco mais de 19 mil para mais de 51 mil ocorrências no acumulado deste ano. O levantamento é de uma empresa especializada em verificação documental e mostra uma trajetória de crescimento contínuo das tentativas de adulteração. Item 2022, mais de 19 mil registros. Item 2023, mais de 66 mil. Item 2024, mais de 37 mil. Item 2025,
mais de 51 mil. De acordo com o estudo, o Registro Geral segue como o documento mais visado. Em 2025, 84% das fraudes envolveram o RG, que ainda circula em diferentes versões no país. A Carteira Nacional de Habilitação também registrou alta, passando de 8% dos casos em 2022 para 14% neste ano. A pesquisa aponta que sistemas baseados em inteligência artificial elevam a precisão na detecção de irregularidades, mas a combinação entre tecnologia e avaliação humana alcança índices de acerto de até 98%. O levantamento utilizou recursos de documentoscopia, que integram verificação automatizada, captura assistida, extração de dados por OCR e análise especializada. Apenas em 2025, mais de 11 milhões de documentos passaram pela plataforma. Fundada em 2019, a CAFI desenvolve soluções antifraude voltadas para biometria, reconhecimento documental e validação de identidade, utilizadas por plataformas digitais e aplicativos de serviços. Confira agora também as informações da área da segurança pública, daquilo que acontece pelo Brasil. O governo federal começou a enviar mensagens informando sobre o vencimento do passaporte para os brasileiros que têm esse documento, por meio da Caixa Postal Gov.br. Em parceria entre o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e Polícia Federal, a medida é para informar e facilitar o serviço aos cidadãos. O Ministério espera que, no ano vem, sejam enviadas mensagens para mais de 1,9 milhão de pessoas para lembrar da renovação de seus passaportes. As notificações serão encaminhadas em 3 momentos: 8 meses antes do vencimento, 3 meses para o fim da validade e uma última avisando que o documento está vencido. Nós vamos para um intervalo rápido, mas na sequência tem mais notícias aqui no JR23. É só você ficar ligado rapidinho, em instantes estamos de volta. É chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Semana Nacional do Trânsito. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran SP. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Existem alguns heróis na luta contra os incêndios florestais. Como Lucas, que não deixa ninguém jogar bituca na estrada. O Celso, que vive falando dos perigos de soltar balão. A Marta, que sempre alerta sobre os riscos de fazer fogueira na mata. E a Helena, que pede para os vizinhos não queimarem a plantação. São Paulo Sem Fogo, uma ação de todos para o bem de todos. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. O cuidado com a saúde também é sempre uma prioridade. Você tem que sempre ficar atento com aquilo que as autoridades médicas estão alertando. No JR23 a gente sempre presta serviço. Nós fazemos o nosso papel com a orientação, em especial aí as campanhas de vacinação. Mas temos também outras informações que você acompanha aqui no JR23. Tem mais informações? Fique ligado, acompanhe na reportagem. Os casos de sarampo no Brasil, este ano, chegaram a 37, após mais 3 infecções confirmadas na cidade de Primavera do Leste, MT. Apesar disso, o Brasil mantém o certificado de país livre da doença, já que a maior parte dos casos tem origem importada e não há circulação interna do vírus de forma endêmica. Os 37 casos foram registrados em 7 estados, 1 no Distrito Federal, 2 no Rio de Janeiro, 1 em São Paulo, 1 no Rio Grande do Sul, 25 no Tocantins, 1 no Maranhão e 6 em Mato Grosso. Os 2 maiores focos, em Campos Lindos, TO, e Primavera do Leste, MT, começaram com a reentrada no país de pessoas infectadas durante viagem à Bolívia, país que vive surtos da doença.
A vacina contra o sarampo está disponível no Sistema Único de Saúde e faz parte do calendário básico de vacinação infantil. A primeira dose deve ser tomada aos 12 meses de idade, com o imunizante tríplice viral, que protege também contra a cachumba e a rubéola. Já a segunda dose é aplicada aos 15 meses, com a tetraviral, que reforça a proteção contra as 3 doenças e imuniza ainda contra a varicela, que causa catapora. Qualquer pessoa com até 59 anos que não tenha comprovante de vacinação ou não tenha completado o esquema vacinal deve atualizar sua carteira de vacinação. Entre janeiro e abril deste ano, mais de 2.000 casos de sarampo foram confirmados nas Américas, com 3 mortes, um aumento de 11 vezes em relação ao mesmo período de 2024. No Canadá, a circulação contínua do vírus por mais de um ano deixou em alerta a Organização Pan-Americana da Saúde. Quando a gente fala de eliminação do sarampo, foi eliminado a doença e não o vírus. O vírus continua assim, por aí. Não vacinou? Vai pegar. Apesar do Brasil manter o certificado de eliminação do sarampo e ter uma cobertura vacinal de cerca de 95% na maior parte dos estados, a volta da doença em países vizinhos aumenta também o risco em nosso território. Uma comunidade que não se vacina e que faz, no caso, são pessoas que fazem conexão, vão muito à Bolívia, onde está tendo surto, elas trazem o sarampo. E ali faz um surto localizado. Se o resto todo está vacinado, a gente não vai ter uma epidemia. Por isso que mais importante, ou tão importante, quanto atingir a cobertura, é atingir a homogeneidade da cobertura. O SUS oferece gratuitamente a vacina contra o sarampo na tríplice viral, protegendo também contra cachumba e rubéola. O imunizante é aplicado em 2 doses, a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15. A doença contagiosa, que pode causar pneumonia, cegueira e meningite, também pode deixar sequelas neurológicas. O Antônio teve sarampo quando criança e foi a vacinação que impediu um quadro mais grave. O fato de eu não ter agravado por outra complicação que o sarampo pode dar, né, foi exclusivamente pela vacinação. Eu também hoje, como profissional de saúde, adulto, eu também continuo me vacinando, né, todos os anos, não só para as viroses mais comuns, mas também para as outras também. Os alertas, temos reportagens também sobre os avanços, né, dos especialistas, notícias que são relacionadas à área médica, você também acompanha aqui no programa no JE 23. Temos aí sempre esse trabalho também, porque são informações que te ajudam no seu dia a dia. Avante palestra! Passei para ver o jogo, mas vamos cuidar da saúde primeiro. Estamos com uma campanha aqui de verificar o PCA, é uma campanha muito importante. Cheguei cedo, pouca fila, tranquilinho, só uma picadinha e mais nada. E ainda, ó, sorteado com o boné. E aí, torcida, bora fazer o exame, se prevenir. Avante palestra! Ai, não, pelo amor de Deus. Chamando. Você ganhou um boné. Sabia, boné. Está acontecendo uma ação preventiva, o Novembro Azul. É uma parceria do Palmeiras e a Sporting Bet. Agora estão fazendo alguns exames, o exame do PSA. O câncer de próstata é o segundo câncer com maior incidência no país, então é importante a gente poder fazer essa prevenção. Não, jamais deixar por última hora. Por favor, venham e um abraço a toda a torcida palmeirense. Avante palestra!
Que legal, que emoção. A gente fez o teste e ganhamos a camiseta autografada, muito da hora, muito top. Eu que assisti também, eu vi, ela que falou assim, vai lá fazer, a gente ganhou a camiseta autografada, muito top. A gente tava passando aqui pra gente vai assistir o jogo e a gente viu a ação da Sporting Bet. E ela falou, não, vai lá fazer, vamos tirar foto com os mascotes, tal, e a gente nem sabia que tinha prêmios aí. Então, a gente foi, eu fiz o exame e na hora de escolher, né, Tícia? Eu que escolhi, gente, eu que escolhi a senha e aí a gente conseguiu, é muita emoção. A gente conseguiu uma camisa autografada muito top, velho, a gente tá muito feliz. E eu tenho certeza que a gente vai trazer sorte, hoje vai ser 3-0 para nós. O pé tá quente, mas o pé é meu. O pé quente foi meu. Pô, e é muito importante a questão do Novembro Azul, essa parceria entre Sporting Bet e o Palmeiras, na prevenção de algo que é muito importante na vida, principalmente dos homens. Intervalo rápido e na sequência nós estaremos de volta com as novidades do mundo da bola. Esporte é destaque também aqui, ó, no JR 23. Fique ligado. Mãe, cadê minha esteira? Eu vou fazer um gol pra você hoje. E aí, pai, como você acha que vai ser o jogo? Vai ser uns 3-0 pra vocês hoje, filhão. Tá, filho. Vamos lá? Dessa vez a gente não vai, filho. A gente tá de castigo. Ai, a gente vai ter que ficar fora do jogo hoje, filho. Federação Paulista de Futebol a proibir público em jogo de categoria de base, Luiz. Pois é, né, Tralha? É muito triste a gente falar sobre isso, mas partidas das categorias de base sub-11 e sub-12 serão disputadas com portões fechados. E o motivo, o mau comportamento não das crianças, mas dos familiares durante as partidas. Os caras chamam moleque de homossexual, de gordo. Vários casos homofóbicos, gordofóbicos, xingamentos. Eu ouvi falar que teve tiros em jogos. Não é legal xingar uma criança. Fiquei muito triste. Eu até, chorei. Afeta muito, que a gente tem muito medo de errar. Se erra, os pais xingam. Eu já ouvi falar muito que eu era baixo, que era um lixo por causa da minha altura. Caras desceram arquibancada, xingaram ele, bonequinha, mandaram tomar no cu, vários palavrões. Afeta, no psicológico do jogo, né? E minha cabeça fica como? Fica bagunçada, porque eu não sei o que eu faço. Eu fico pensando lá fora. Eu já escutei me chamarem de filha da puta, já ofenderem meu pai. Eles têm que torcer pro filho deles, não xingar os outros. E aí eu fico me perguntando por que eles fazem isso. Tudo isso tá acontecendo em competição de crianças. Eu quero ser você quando crescer. Eu queria pedir muito pros pais não xingarem as crianças. Só torcer, ficar feliz que seu filho tá jogando, que a gente é apenas criança. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito.
Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. E agora é hora de falar do mundo da bola para você, torcedor apaixonado, você que gosta aí do seu time do coração. Como é que tá o seu time? Tá te trazendo mais alegria ou um pouquinho mais de tristeza, né? Sempre assim. Alguém tem que ganhar, outro tem que perder, mas o que vale é a brincadeira sadia no mundo da bola, né? Ofensa, que não tenha violência, tudo bem, aí vai, né? Pois afinal de contas é o que faz com que as pessoas gostem tanto do esporte em si. E temos aí as informações aqui no JR 23. O São Paulo enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira, às 20h30 no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lutando por uma vaga na Pré-Libertadores de 2026, o tricolor paulista encara uma das partidas mais importantes da reta final em meio a um cenário complicado, uma das maiores listas de desfalques da temporada. Com 48 pontos e ocupando a 8ª posição, o São Paulo precisa pontuar para seguir vivo na disputa por uma classificação continental. O adversário direto da noite, o Fluminense, é justamente o 7º colocado, com 55 pontos, e pode praticamente eliminar a equipe paulista da briga caso vença no Rio de Janeiro. O técnico são paulino terá uma missão quase inédita: montar um time competitivo diante de um elenco profundamente desfalcado. O São Paulo pode chegar ao Maracanã com até 15 jogadores indisponíveis, entre lesionados e suspensos, um número que atinge praticamente todas as posições da equipe. Você me fala de programação. Difícil. É difícil. Vamos tentar fazer o melhor possível. Quando acabe esta temporada, vamos ver o que fizemos. Falei, muito difícil. Todo aquilo que foi programado quando a gente não estava, que foi programado, não aconteceu durante a temporada. E chegamos aqui em um momento muito difícil, complicado. Se falava só do rebaixamento. É muito difícil vir aqui, colocar a cara com todas as dificuldades que tem São Paulo. A gente chegou aqui igual. Então, pretender muito demais, não. Sí vou pretender para a próxima temporada, isso sim. Esta temporada eu sabia que tinha que lutar, brigar. O primeiro jogo que a gente jogou com o Flamengo, eu falei, vamos a ter que lutar até o final, até dezembro. A gente chegou 5 rodadas antes aos 45 pontos. Não 10 rodadas antes. Solo 5. O parâmetro claro para aquilo que deve fazer a próxima temporada. E os destaques do mundo da bola, pelo Brasil e o mundo. A seleção brasileira subiu 2 posições e passou a ocupar a 5ª posição no ranking da FIFA, atualizado. A amarelinha será a cabeça de chave 5 na Copa do Mundo de 2026. Além do Brasil, outras 8 seleções serão cabeças de chave conforme o posicionamento no ranking. Espanha, 1, Argentina, 2, França, 3, Inglaterra, 4, Portugal, 6, Holanda, 7, Bélgica, 8 e Alemanha, 9. Como países sede da competição, Canadá, México e Estados Unidos também estão assegurados como cabeças de chave. A primeira fase do Mundial reunirá pela primeira vez 48 seleções divididas em 12 grupos de 4 equipes cada um. Até a última edição em 2022, Catar, eram 32 países participantes, distribuídos em 8 grupos de 4. O sorteio das chaves da Copa de 2026 ocorrerá 5 de dezembro, às 14 horas, horário de Brasília, em Washington, D.C., Estados Unidos. A abertura do Mundial está programada para em 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México, e a final em 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos.
No aniversário de 85 anos do maior de todos os tempos, acessamos documentos históricos preservados pelo Santos Futebol Clube. Os contratos de Pelé. Bom, nós temos aqui um documento raro, e falando ainda sobre nosso querido Pelé, que faria aniversário se estivesse vivo. Primeiro contrato dele, junto ao Santos Futebol Clube, assinado em 8 de abril de 1957, ele que chegou em 1956, e nesse primeiro contrato, Edson Arantes do Nascimento, nascido em Três Corações, passou a receber no Santos 6.000 cruzeiros. E aqui a assinatura do jovem, nessa época ainda com 16 anos de idade, assinatura de Valdemar de Brito, responsável por trazer o rei para o Santos. Pelé, então, passa a ser um atleta profissional e receber salário. Então, a título de comparação dos valores com outros atletas já consagrados, Zito e Pelé, além do Pepe, voltam da Copa do Mundo na Suécia como campeões mundiais. Zito já estava no Santos e renova com o Santos, e a partir de agosto de 58 ele passa a ganhar 30.000 cruzeiros. Pelé, que assina seu primeiro contrato em abril de 57, passa a ganhar 60.000 em dezembro de 58. Passa rápido o programa, já chegamos ao fim de mais um JR 23. Quero agradecer imensamente a sua companhia, a sua audiência diária aqui na tela da TV, que mostra você, eu costumo dizer, a audiência qualificada da TV Franca. Amanhã a gente está de volta. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau. A cada dia, cerca de 7.000 bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples. Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Com apenas R$1 por dia, podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do UNICEF e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado.